Você quer ingressar na área de tecnologia, mas não sabe por onde começar? Tá olhando os cursos de faculdade e se sente perdido nesse monte de cursos e grades diferentes? Eu sou Diogo Munhoz, trabalho com tecnologia desde 2008, já atuei em diversas áreas como infraestrutura, engenharia, dados e segurança. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender os principais caminhos que você pode trilhar dentro do mundo de tecnologia. Então vamos lá, vamos descer para o computador e vamos entender um pouquinho da dinâmica que a gente vai usar para falar da carreira de tecnologia, né? Bom, eu preparei aqui um mapa mental com uma lógica de verticais, digamos assim, da carreira de tecnologia, e eu separei aqui um pouco por áreas, temas, disciplinas, enfim. Então, eu quebrei a carreira tech em 4 grandes áreas, né? Óbvio que tem algumas outras, mas o foco desse vídeo vão ser essas 4 aqui. Nessas 4 áreas a gente tem infraestrutura, desenvolvimento de software, dados e segurança. E aí essas macro áreas, elas vão dar origem a vários temas e cada tema vão ter ali um conjunto de disciplinas, né? Então, por exemplo, só para a gente entender a lógica do mapa mental. Dentro dessa área de infraestrutura aqui, eu vou abrir os temas de infraestrutura e aí eu tenho Cloud Computing, engenharia de confiabilidade, né, que é o que a gente chama de SRE, redes e suporte. E aí, se eu for abrir mais um nível, eu vou chegar nas disciplinas. Então, abrindo mais um nível aqui, por exemplo, de Cloud Computing, eu chego nas disciplinas que eu tenho arquitetura em nuvem, provisionamento de recursos, segurança em nuvem, orquestração de containers, FinOps, automação de infraestrutura como código. Então, aqui são as disciplinas desse tema de Cloud Computing, que é parte da área de infraestrutura. Então, esse é o racional e essa é a lógica que a gente vai utilizar aqui no nosso mapa mental para a gente entender o que tem de vertente, de vertical ali dentro da área de tecnologia e por que isso parece com medicina, né? Porque dentro da medicina você também tem várias especialidades, né? Só que um pouco diferente da medicina, na tecnologia você escolhe a sua especialidade basicamente no início da carreira, né? Na medicina não, você faz a faculdade de medicina, depois você vai fazer a especialização, caso queira. Aqui em tecnologia esse pedaço é um pouquinho diferente, porque dependendo da aptidão que você tem e da área que você se identifique, você vai fazer uma escolha de curso para fazer no início da carreira. Posso mudar lá na frente? Óbvio, você pode transitar entre essas áreas aí sem problema nenhum. Só que se você lá na frente entender que você tomou a decisão errada, escolheu a área errada no passado, eventualmente você vai acabar perdendo algum tempo. No decorrer do vídeo a gente vai ver que tem entendimentos e conceitos que vão servir para todas essas áreas. Bom, agora que a gente já entendeu o modelo do mapa mental, as visões, área, tema, disciplina, vamos passar uma a uma, sem aprofundar muito, sem descer muito, porque senão o vídeo ficaria muito extenso, mas vamos passar área por área para a gente entender o que cada área faz, o que são aqueles temas daquelas áreas, quais são os perfis de profissionais que a gente encontra para essas áreas, como é que é a demanda de mercado. Vamos começar por infraestrutura. O que é infraestrutura na prática, né? Infraestrutura, na verdade, é a base de tudo, né? É o que sustenta todo o mundo da tecnologia. Então, infraestrutura são os servidores rodando, computação em nuvem, são redes, a internet, tudo isso está rodando em cima de uma infraestrutura. Data centers. O que a gente tem de carreira dentro da área de infraestrutura, né? Antes da gente falar da carreira, vamos abrir aqui esse nó de infraestrutura e vamos deixar ele aqui abertinho. Então, quando a gente estiver falando dos temas de infraestrutura, né, que são só alguns temas, não são todos os temas. Mas, por exemplo, hoje a gente tem muito em alta a computação em nuvem, né, que é Cloud Computing. SRE também, que está muito em alta, que no fundo é a engenharia de confiabilidade. A gente tem redes, tem suporte. Dentro de suporte você vai ver, a gente vai ver coisas como Service Desk, Helpdesk, gestão de hardware, e software, inventário, né, ferramentas de suporte, ticket e tudo mais. Mas, enfim, vamos focar aqui nos temas dessa área infraestrutura. Então, quando a gente fala de computação em nuvem, quando a gente fala dessa área como um todo, né, a gente tem quais perfis de profissionais?
a gente tem administradores de sistemas, administradores de redes, especialistas em nuvem, engenheiros de confiabilidade, que são os SREs, a gente tem engenheiros de plataformas. Plataforma é um tema que eu não botei aqui, mas é um tema que está começando a vir com força no mercado, né? Então a gente tem os engenheiros de plataforma, enfim, é uma área, a infraestrutura é uma área que tem uma alta demanda no mercado, porque existe um movimento muito grande da maioria das empresas indo para um mundo de nuvem, né? Então, alguns anos atrás, o share de nuvem estava em 5% no mercado, ou seja, 5% das empresas tinham migrado para a nuvem. Hoje em dia eu não sei como é que está esse número, depois eu vou atualizar essa informação, aí boto no comentário, enfim, boto na descrição do vídeo. Mas hoje tem um movimento massivo de empresas não migrando completamente para a nuvem, né? Algumas sim estão migrando, mas a maioria das empresas estão trabalhando com universos híbridos, né? Pedaços de uma nuvem, pedaços, às vezes, em nuvens privadas. Multi-cloud é uma coisa que está virando realidade, né? Então, as empresas estão usando mais de uma nuvem, né? Dificilmente você tem uma empresa que usa tudo 100% numa nuvem, sempre tem um pezinho em outra nuvem. Enfim, então, por conta desse movimento de migração de data centers físicos para o universo de nuvem, esse mercado é um mercado que está com uma demanda alta, né, no momento. E ainda em infraestrutura, o que são as habilidades necessárias, né, para trabalhar nessa área, basicamente? Conhecimento muito forte em sistemas operacionais, acho que é um dos principais itens relacionados à infraestrutura. Entendimento de virtualização, monitoramento, automação, observabilidade como um todo, redes, firewalls, protocolos, TCP, HTTP, comunicação em geral. São habilidades necessárias para trabalhar dentro da área de infraestrutura, né? E óbvio que essas habilidades elas estão misturadas aí dentro dos temas. É uma área também que trabalha com engenharia de software, principalmente quando a gente fala de SRE e computação em nuvem e plataformas também, que não está aí no desenho. São perfis que precisam de algum conhecimento de desenvolvimento de software. Não precisam ser exímios desenvolvedores, mas ter conhecimento de engenharia de software é muito importante para o melhor desempenho desses papéis, dessas áreas de cloud computing, SRE e plataformas principalmente. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre infraestrutura, os temas que compõem a infraestrutura, os perfis de profissional, as habilidades necessárias, vamos entrar no próximo tema, na próxima área, na verdade, que é, né, desenvolvimento de software. Dentro da área de desenvolvimento de software, a gente tem 3 grandes temas: front-end, back-end e mobile. É óbvio, a gente poderia estender esses temas aqui, adicionar desenvolvimento de games ou afins, né? Mas o objetivo desse vídeo não é aprofundar tanto nesses mercados mais nichados, né? Então, a gente vai se ater aqui a esses 3 perfis aqui, que são esses 3 temas. E quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente entende que aqui a gente tem pessoas desenvolvedoras de software, né? Pessoas que constroem sistemas. E dentre as habilidades, né, o leque de habilidades que essas pessoas precisam ter, a gente pode destacar linguagens de programação, framework, controle de versão, metodologias ágeis, algoritmos, estruturas de dados. São habilidades necessárias para trabalhar nessa área de desenvolvimento de software. Aqui é onde a mágica acontece, né? É onde os problemas, a resolução dos problemas vão ganhando forma. Eu gosto muito de dizer que o desenvolvedor de software ele é um resolvedor de problema. O que muda é qual problema ele está resolvendo e qual o meio pelo qual ele vai resolver o problema. E o meio, eu costumo dizer que é o framework, é a linguagem, é o método, enfim. Então, inclusive, quando eu olho para a área de desenvolvimento de software, para mim, quanto mais amplitude o desenvolvedor tem, melhor é. Porque é um cara que consegue enxergar em vários ângulos, de várias óticas diferentes. Então, por exemplo, o cara conhece as linguagens A, B e C. Ele sabe
exatamente qual é a melhor aplicação para a linguagem A, qual é o melhor caso de uso para a linguagem B. É óbvio que levando em consideração o problema que precisa ser resolvido, o tempo, a forma, a efetividade e tudo mais. Então, nesse universo de desenvolvimento de software, acho que vence quem tem uma amplitude de conhecimento maior, quem consegue enxergar mais, inclusive. E aí, quando a gente fala das disciplinas desses temas, front-end, back-end e mobile, a gente vai ver que parte dessas disciplinas elas se esbarram, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para front-end, lembrando, né, as disciplinas que estão aqui, elas não são exaustivas, né? Não tem tudo aqui. Aqui tem as principais coisas, os pontos mais importantes, né? Se eu fosse escrever tudo aqui, não caberia nem na tela. Mas, basicamente, né, o desenvolvedor front-end ele está ali muito focado em desenvolver interfaces, com design responsivo, mobile first, está muito olhando para performance e otimização, acessibilidade, ferramentas e build, né, o processo para você fazer toda aquela criação do artefato que é uma aplicação front-end, integração com as APIs, né? Porque existe uma ideia de um conceito de que o front-end ele não tem lógica, né? Ele não tem inteligência, ele só renderiza coisas que ele está pegando do back-end, né? Que no fundo são as APIs. Então tem muita integração com APIs aqui. Nessas integrações tem linguagens e formas, protocolos de comunicações diferentes. E teste de qualidade, né? Teste vai estar em tudo quanto é lugar. Então, todos os temas eles vão ter um pezinho dentro de teste, né? Então, acho que o desenvolvedor hoje que não pensa em teste, não constrói códigos testáveis e não implementa testes dentro do seu código, é um desenvolvedor que não está nem aí para o resultado que ele precisa obter com o que ele está construindo, né? E aí, quando a gente olha para back-end, a gente tem já, ao invés de desenvolver as interfaces, a gente está desenvolvendo as APIs, que são as integrações das interfaces, né? Então, tem lá o desenvolvimento das APIs, tem bastante entendimento acerca de banco de dados, arquitetura de software, autenticação e autorização, que são temas importantíssimos e super negligenciados hoje em dia, infelizmente. De novo, testes, né, e qualidade, performance, escalabilidade, infraestrutura e deploy. Aqui esse conhecimento de infraestrutura não é o mesmo nível de conhecimento que o time de infraestrutura, né? É um conhecimento que é necessário para ele fazer o trabalho dele no dia a dia, né? Então, lembrando, né, o código que ele está construindo, ele roda em cima de uma infraestrutura. E é importante ele ter esse entendimento. E aí, quando a gente fala de mobile, a gente tem tipos de desenvolvimento diferentes, né? Ao longo do tempo, esses desenvolvimentos foram mudando, né? Então, você tem desenvolvimento nativo, desenvolvimento híbrido, integração com APIs também, porque os aplicativos também falam muito com APIs de fora, né? Com APIs externas, performance, otimização, teste novamente, e recursos específicos de dispositivos móveis, né? Coisas que só o dispositivo móvel tem. Enfim, então, aqui a gente tem um panorama geral em cima dessa área de desenvolvimento de software, né? Óbvio que, dependendo do lugar, dependendo do entendimento, vai variar um pouco do que eu estou mostrando aqui, mas, via de regra, é isso no final das contas. Bom, então agora vamos para a terceira área, que é a área de dados. Aqui começa um momento bem diferente e bem interessante no meu ponto de vista. O objetivo da área de dados é porque dados, hoje em dia, é um novo petróleo, né? Então, eles precisam ser refinados para gerar valor. O dado em si, o dado agregado, a maçaroca de dados que a gente tem, ela precisa de uma série de tratamentos e abordagens para aquilo virar informação. Então, o objetivo da área de dados é fazer, de fato, os dados virarem informação, virarem acionáveis,
ajudar o negócio a tomar decisão. Dentro da área de dados, a gente tem esses 3 temas: engenharia de dados, ciência de dados e análise de dados. E esses temas eles são responsáveis por engenharia de dados, coleta, organiza e estrutura os dados; ciência de dados, analisa os dados para gerar insights em cima de soluções baseadas em dados. Ou seja, aqui a gente está começando a falar de produtos de dados. Quando a gente falou de desenvolvimento de software, a gente estava falando de produtos digitais que são construídos por meio de software. Aqui a gente está falando de produtos internos de dados, produtos que são feitos baseados em dados. Então, a gente já começa a enxergar que aqui também tem um pezinho de desenvolvimento de software, só que com o objetivo de produtizar essa ideia de transformar dados em informação. E por último, a gente tem a análise de dados, que tem por objetivo ali transformar os dados, né, pegar as informações já refinadas e transformar isso em visualizações, em relatórios, em acionáveis e tudo mais. Então, quando a gente olha para a engenharia de dados, que o objetivo é coletar, organizar e estruturar os dados, a gente tem essas disciplinas aqui: pipeline de dados, arquitetura de dados, big data, armazenamento de dados e governança de dados. E aqui é onde todo o processo de ingestão está acontecendo. Então, você imagina que os softwares que foram construídos, que estão sendo usados lá naquela parte, na área de desenvolvimento de software, aqueles softwares ali, eles rodam em cima de uma infraestrutura. Então, tem a infraestrutura que dá origem, que vira o alicerce para a construção de software, e esses softwares que foram gerados, estão gerando dados o tempo inteiro. Esses dados estão lá nos bancos de dados dos respectivos softwares. O time de engenharia de dados é o time responsável por construir os pipelines de dados que vão trabalhar nas ingestões de dados. O que são essas ingestões de dados? Eles vão capturar esses dados das fontes, né, das diversas origens que vão existir, dos bancos de dados, em alguns casos até de planilhas de Excel, e vão centralizar e organizar esses dados para criar uma estrutura de dados que possa ser utilizada. Então, esse é o objetivo da área de engenharia de dados. E quando a gente fala de ciência de dados, vamos abrir aqui as disciplinas de ciência de dados, a gente tem estatística e matemática, machine learning e IA, exploração e preparação de dados, comunicação e storytelling com dados. Essa galera de ciência de dados, eles estão trabalhando para gerar insights e soluções baseadas em dados, né? Essa galera é que implementa as práticas de estatísticas e matemática para conseguir transformar aqueles dados em informação, né? A galera que está fazendo predição, que está fazendo forecast, que está conseguindo entender quais probabilidades de futuro a gente tem baseado nos dados históricos. Então, é a galera que está, de fato, minerando esses dados para transformar isso em informação, né? Já o tema de análise de dados, vou abrir aqui o nó de análise de dados, é a galera que está trabalhando em criação de relatórios, insights, acionáveis, BI. Então, você imagina que você tem um negócio, que você tem métricas de negócio, métricas financeiras, e a gente precisa ter visualizações para acompanhar a evolução do negócio e acompanhar como está o andamento do mercado e tudo mais. Então, a galera de análise de dados é a galera que está construindo toda essa visualização, esses relatórios, é a galera que está trabalhando com business intelligence para trazer esses insights para o negócio em si. E por último, mas não menos importante, a gente tem a área de segurança, que tá aqui eu dividi em 2 grandes temas, né? Cibersegurança, segurança da informação, e a área de segurança, cuja responsabilidade e a missão é proteger tudo que a gente construiu até agora e tudo que a gente gerou de informação até o momento, né? Os nossos dados que viraram informação.
Mas os próprios dados, antes de virarem informação, eles já são ultra sensíveis, né? Principalmente hoje em dia, que a gente tem um entendimento de que um IP é uma informação sensível, né? Um e-mail e por aí vai. E a gente tem dentro dessa área de segurança, a gente tem pessoas com habilidades em temas relacionados à segurança, por exemplo, criptografia, firewall, protocolos, comunicação. Aqui tem uma interseção muito grande com coisas de infraestrutura, e a gente tem temas super específicos e densos dentro dessa área, porque é uma área muito complexa, né? E a gente, inclusive, divide cibersegurança e segurança da informação, porque existe um entendimento de que a segurança da informação ela protege e previne vazamento de dados, né? Então, criando políticas, controles, implementando ferramentas e softwares de proteção contra vazamento de dados, seja pelo computador de um funcionário ou qualquer outra fonte, outro meio. E a área de cibersegurança ela está ali muito mais focada em prevenir ataques e fazer gestão de incidentes de segurança, né? Então, dentro da área de cibersegurança, inclusive, a gente tem abordagens de ofensivo, defensivo, né? A gente tem pessoas internas e às vezes empresas contratadas para fazer ataques, para simular ataques, para entender as vulnerabilidades. Então, a área de segurança é uma área super complexa, super específica, com um ramo muito focado nesses temas de segurança, e uma área incrível, na minha visão, né? Eu sou um super fã do mundo de segurança, né? De cibersegurança principalmente. E aí, quando a gente fala de cibersegurança e vai olhar um pouco das disciplinas, né? Lembrando, de novo, são as principais disciplinas, né? Não que estejam todas aqui. A gente tem segurança de aplicação, segurança de infraestrutura, segurança ofensiva, defensiva, resposta a incidentes. Então, aqui, repara que tem a aplicação ali em cima, que está ligado à área de desenvolvimento de software. A gente tem infraestrutura ali em cima, que está ligado à área de infraestrutura. A gente tem, dentro da área de segurança da informação, a gente tem pezinhos em todos os lugares, porque o objetivo da segurança é garantir que todo o perímetro esteja protegido, né? Seja ele um computador, um celular de um funcionário, ou então uma aplicação, um software desenvolvido em casa que esteja rodando dentro de uma infraestrutura. Então, a infraestrutura também é alvo desse olhar, dessa ótica de segurança. E aí, quando a gente fala sobre segurança da informação, a gente tem uma parte mais processual aqui dentro também, né? Então, a gente tem governança, compliance, gestão de identidade e acesso, conformidade, gestão de informações, educação e cultura. Dentro do mundo de segurança, você tem uma pegada muito forte de conscientização, de treinar, de capacitar, de mostrar os perigos, os riscos e tudo mais. Então, óbvio, né, a gente está falando de uma área que também olha para o mundo corporativo, né, o interno da companhia, os funcionários, os processos, as metodologias. Então, aqui também tem uma natureza bem processual. Estamos chegando no final do vídeo. Passamos um pouco sobre as 4 grandes áreas da carreira de tecnologia, infraestrutura, desenvolvimento de software, dados, segurança. Passamos sobre os principais temas de cada área dessa e sobre as disciplinas dos temas das áreas. A gente viu também perfis de profissionais para cada uma dessas áreas, e a gente viu também o que cada uma delas é responsável, o que cada uma delas faz dentro da companhia. Queria aproveitar para ressaltar que esse tema é um tema que é conteúdo escasso no mercado, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para conseguir de alguma forma apoiar e auxiliar as pessoas que estão pensando em ingressar na área de tecnologia. Espero que você tenha curtido bastante e que de alguma forma incentive a continuar conteúdos desse tipo, né? Dando o joinha ali, se inscrevendo no canal. É o primeiro vídeo de muitos, imagino eu. Continuem pesquisando sobre profissões que despertam interesse, carreiras,
mercado de trabalho, a área de tecnologia muda constantemente, então é muito importante que a gente esteja atualizado, invistam bastante em conhecimento, aprendizado, porque o maior desafio que você vai ter na sua carreira de tecnologia não é técnico, é se manter sempre no tema do momento. Esse é o desafio mais importante que você vai ter. No decorrer da sua carreira, você vai ver que não é tão complicado fazer isso, já vai ser algo natural. Novas tecnologias vão surgindo e você vai se adaptando a essas novas tecnologias de uma maneira muito mais natural do que no início.